conversar com o nosso Leonardo Santana, que é especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Game. É ele que vai nos explicar, tem essa missão, né, Leonardo, de nos explicar, afinal de contas, o que é esse movimento que vem fazendo o Ibovespa bombar. A gente começa o ano com 160 mil pontos, na casa dos 160 mil, e chegamos a bater na negociação intraday os 180 mil pontos na sexta-feira, depois fechou a mais de 178 mil pontos. Quer dizer, uma valorização muito rápida, como há muito tempo não se via, e com um fluxo imenso durante o dia. Normalmente você tem 20 bilhões, 20 e poucos bilhões de reais de fluxo num dia normal do Ibovespa, e a gente teve dias na semana passada com o dobro disso, mais de 40 bilhões. Bom dia, seja bem-vindo. Opa, Leonardo, seu microfone, veja, por favor, se você não desligou, sem querer. Isso liga para a gente, é normal, todo mundo faz isso, né? Nessa época de interações remotas, enquanto a gente está ouvindo o outro falar, desliga o microfone e depois esquece. Vamos testar de novo. Epa, ainda não, Leonardo. Vê se não está no mudo no seu computador ou testa o seu fone. Será que ali um probleminha hoje? Vamos refazer essa conexão com o Leonardo? Enquanto a gente refaz a conexão com o Leonardo, vamos dar uma olhadinha no movimento das bolsas agora, começando pela Ásia. Como as negociações já estão encerradas, Tóquio é um caso à parte, está passando por um movimento político intenso de convocação de eleições parlamentares, de desvalorização do iene muito aguda, e agora tem um sinal de que isso vai se mexer e de que vai haver uma valorização do iene, né, com juros mais altos. Aí o que isso significa? Ruim para a Bolsa, né? Os ativos, as ações é que perdem, os ativos de renda variável é que perdem valor, por isso essa queda importante de quase 2% na Bolsa de Tóquio. Hong Kong andou de lado, leve alta de 0,06%, e a China também mais com queda, sinal invertido de 0,09%. E a Europa, como é que está a Europa negociando agora? Todo mundo em compasso de espera, depois que o pior passou em relação à Groenlândia. Todo mundo está esperando o quê? Quarta-feira, Jerome Powell, a sinalização do Fed sobre os próximos movimentos do Banco Central Americano e a nomeação e indicação do próximo presidente do Fed por Donald Trump. Então, Paris cai 0,40%, Londres estável, né? 0,01% de alta, Frankfurt menos 0,16% e Madrid mais 0,36%. E aí, por último, já temos nosso entrevistado? Então, vamos conversar com o Leonardo. Vamos ver se agora está funcionando. Agora sim, Leonardo, vamos testar. Bom dia, Amanda. Agora você me escuta? Isso, agora sim. Bom ouvir tua voz. Vai lá, manda ver. Explica pra gente esse movimento do Ibovespa, esse fluxo gringo absurdo que está vindo para cá. Bom, Amanda, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que a gente tem que contar uma história pra galera, né? A gente acaba ali no dia a dia, acaba esquecendo. A gente veio da pandemia e a bolsa aqui no Brasil sofreu muito na pandemia. Depois ali em 2021, a gente chegou até a bater uma máxima histórica, mas a gente ficou praticamente, Amanda, 2021, 22 e até 23 muito lateralizado na bolsa. Por quê? O que aconteceu, né? A gente teve uma alta de juros generalizada no mundo, nos Estados Unidos, Brasil, zona do euro, por conta da inflação. Então a inflação cresceu no mundo por conta da pandemia, lockdown, e aí o mundo teve que subir juros. Então, quando o mundo subiu juros, todo o dinheiro, quer dizer, todo o dinheiro, mas uma boa parte do dinheiro foram para renda fixa. Foi para renda fixa nos Estados Unidos, foi para renda fixa até aqui mesmo no Brasil, já que quando você tem uma renda fixa pagando muito bem, para que eu vou correr o risco de vir para renda variável? Então, o dinheiro ele se recolheu para renda fixa. Então a gente teve uma baita lateralização por anos na nossa bolsa, com volume, liquidez muito baixa. E aí 2024, 2025, os Estados Unidos, Brasil, até iniciou um ciclo de corte de juros. E aí quando a gente volta para o ciclo de corte de juros, a gente volta a migrar o dinheiro para renda fixa. Então o dinheiro está em constante mudança. Então ele estava em mudança para renda fixa, ele saiu da renda variável para renda fixa, e ele está saindo agora da renda fixa para renda variável novamente. Só que os Estados Unidos iniciou um ciclo de corte de juros e tinha muito dinheiro parado lá. Hoje os Treasuries norte-americanos ele é dado como o maior título do mundo em questão de segurança e também estava de rentabilidade, uma vez que estava com uma taxa de juros muito alta. Então
Agora nós estamos com a perspectiva de continuar cortando juros nos Estados Unidos. E aí foi onde 2025, você até mostrou o gráfico, a gente saiu do Ibovespa a 120 mil e estamos aí a 170 mil. Por quê? Porque estava voltando agora uma boa parte do capital que estava aqui no Brasil, que correu para os Estados Unidos, está voltando. Só que hoje ele volta tanto para tomar proveito da nossa taxa de juros, que é a segunda maior taxa de juros real do mundo, ou seja, o diferencial de juros, pô, Estados Unidos está cortando juros. Brasil tem o seu risco, mas está pagando muito bem aqui na renda fixa e também para aproveitar o boom da nossa bolsa, que é o que a gente está vendo. Então a gente viu o dólar caindo em 2025, onde iniciou na casa próximo dos R$ 6 e veio para perto dos 5,20 mais ou menos. Estamos na mínima e agora pertinho da mínima do ano de 2025, nessa faixa de preço atual. Isso dita muito, né? Pô, o dólar caindo e a bolsa batendo essa máxima histórica dita muito que é a entrada de capital. Então a gente viu o Ibovespa no início de 2025 saindo da faixa de preço dos 120 e tendo toda essa alta, o dólar caindo da faixa de preço dos 6 para os 5,20 por conta dessa entrada de fluxo estrangeiro. E aí e assim, a gente ainda tem, tá, Amanda, muita perspectiva de ainda de corte de juros nos Estados Unidos. Então ainda faz com que o dólar possa continuar caindo e a nossa bolsa pode continuar subindo. Esse ciclo pode mudar, mas a gente está nesse ciclo de otimismo já há algum tempo, Amanda. Pois é, mas aí eu fico pensando, Leonardo, primeiro, o que justifica esse fluxo repentino tão alto? Tem a ver com essa política externa do Donald Trump? Porque a gente viu uma migração em massa, em fluxo, não só para o Brasil, mas para outros mercados emergentes. Então, você está vendo globalmente uma rotação de portfólio. Quais têm sido, qual o resultado disso? É enfraquecimento do dólar, ouro e prata se valorizando demais e outros metais preciosos. Como é que tem esse rearranjo de capital e como é que o Brasil entra nisso e pode se beneficiar? Você vê daqui até o final do ano a Bolsa em quantos mil pontos, por exemplo? Qual é a sua projeção? Com o que você está trabalhando? Bom, Amanda, em relação essa migração de capital mais abrupta, digamos assim, pode ser por conta da saída do presidente atual do Banco Central Norte-Americano, Jerome Powell, onde o mandato dele acaba agora em maio. E aí o sucessor dele, Donald Trump, já falou que será alguém mais alinhado com o governo. E o que o governo Donald Trump quer? Que corte rápido a taxa de juros. Então, Jerome Powell segura um pouco mais o corte, onde ele é mais pé no chão, digamos assim. Ele precisa sentir um pouco mais a economia para cortar juros. O Donald Trump quer que corte logo os juros. Então, esse sucessor, será que ele pode cortar mais rápido esses juros? Hoje, no mercado norte-americano, tem uma projeção para apenas 2 cortes de juros. Mas com esse sucessor, pode ser que a gente tenha 3 a 4 cortes de juros. Então, poxa, eu vou intensificar o corte de juros, a renda fixa norte-americana paga menos ao longo desse ano? Ah, então peraí, eu vou migrar para países que estão me pagando mais rentabilidade nos juros e com maior possibilidade na bolsa. Então, a gente tinha ainda muitas empresas descontadas, a gente ainda tinha um potencial de crescimento que está extrapolando um pouco agora pelas essas altas recordes agora do nosso Ibovespa. Aí você perguntou da minha projeção. Olha, eu vou te falar que até superou as minhas projeções, tá? Mas um alvo muito bom e dá pra gente chegar, e não tá tão longe, tá, Amanda? É o 200 mil. Eu projeto 200 mil até o final do ano, tá? Por mais que a gente tá numa alta bem acentuada, né? E pode até chegar rápido, às vezes a gente pega algumas correções pontuais no meio do caminho e correções que a gente dita muitas vezes saudável. Corrige um pouquinho para continuar subindo. Então, qualquer estopinzinho, qualquer notícia má, já pode fazer com que esse Bovespa realize, para depois continuar subindo e a gente consiga buscar uns 200 mil, que é um patamar muito saudável para o Ibovespa para 2026. Lembrando que esse ano a gente tem eleições, então pode trazer muita volatilidade para nossa bolsa e algumas correções saudáveis ao longo do caminho. É verdade, tem que ter estômago. Agora, o que você indica para quem ainda não aplica em bolsa e para quem já aplica uma parte do seu patrimônio? É hora de entrar, de surfar nessa onda? Ou a onda já está passando? Quer dizer, ainda dá para a gente pegar, pelo que você está falando, se a gente está em 180 mil, vai até 200 mil, a pessoa pode entrar e ainda surfar uma parte dessa onda. Amanda, eu já estou há alguns anos no mercado, para ser exato, 10 anos no mercado, e é histórico quando a gente vê o seguinte acontecer. A bolsa começa a bater máxima histórica e a pessoa física, as pessoas físicas estão de fora. E aí, quando a pessoa física vê que, nossa, a bolsa não para de subir, eu vou entrar, é onde a bolsa corrige. Isso é histórico no mercado, isso é uma coisa que eu quero quebrar. A pessoa que eu quero tirar esse tabu do mercado, tá? Porque a pessoa física acaba perdendo muito dinheiro por time errado. Então, eu acho que não está no time. Toda pessoa física deveria estar dentro da Bolsa de Valores, entendendo um pouquinho sobre
finanças, sobre o mercado financeiro, sobre você que criar e gerar patrimônio dentro da bolsa de valores. Mas eu não acho que é o melhor time de entrada. A bolsa está muito esticada, Amanda. Eu entraria de duas formas. Tem que entrar? Tem. Mas eu entraria de duas formas nesse exato momento. Ou com pequenos aportes, entra devagarzinho, por mais que a bolsa venha para corrigir, você entende, pô, eu tô pegando um topo histórico. Daqui a pouco eu vou pegar uma correção. E nessa correção eu vou aproveitar para comprar um pouco mais, para que eu vá ajustando meu que a gente chama de preço médio, eu vá ajustando minhas posições. Então, ou entre com pequenos aportes, ou espere um pouquinho, mesmo que você perca um pouco ainda dessa máxima histórica, você espera pelo menos uma correção, você espera pelo menos uma notícia ruim, algo que faça com que o mercado dê uma correção, que ele sempre vai corrigir, pode ser que demore um pouco, mas ele sempre vai corrigir, aí você aproveita um preço melhor, para que não compre topo histórico e depois veja a correção vindo no mercado e acaba vendo essa desvalorização do seu próprio patrimônio. Então, tem que estar no mercado? Tem. Então, ou você entra hoje na renda fixa, onde está um pouco mais seguro, está pagando muito bem, ou você entra com pequenos aportes na renda variável, devagar, sem pressa, entendendo que você pode ter um horizonte com uma projeção de longo prazo, por mais que pegue uma correção, você fala, não, tranquilo, isso aqui é para minha aposentadoria, isso aqui é para lá para frente, então essa correção aqui faz com que eu compre mais barato, não que eu veja a desvalorização do meu patrimônio. Interessante, Leonardo. E se a gente olhar para o cenário interno, também deve ocorrer um corte, né, um ciclo de cortes da taxa Selic, de mais ou menos 2,5 pontos percentuais até o final do ano, é isso que o mercado vem projetando, pelo menos. Ou seja, a renda fixa se torna um pouco menos atraente, embora os juros permanecerão no patamar muito elevado, mas se torna um pouco menos atraente. Pode ser mais um movimento que puxa capital para a Bolsa. Sim, sem sombra de dúvida. A gente tem a projeção de até no final do ano estar com a taxa de juros entre 12,5 e 13, que ainda é bem alta e vai ser uma das maiores do mundo. Então ainda vai pagar muito bem a renda fixa. Mas é óbvio que perde um pouquinho a atratividade. Olha o potencial da bolsa em crescimento em comparação à Selic, né? Quanto que subiu a bolsa de 2025 nos últimos 12 meses, em comparação à renda potencial da nossa renda fixa. Então, uma boa parte disso, ó, nessa quarta-feira agora nós temos decisão de taxa de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Só que é unânime, Amanda, a famosa manutenção, que é o quê? Não alterar os juros nem no Brasil nem nos Estados Unidos nessa primeira reunião do ano. Então, pô, Léo, mas o que tem de importante nisso? São as falas dos presidentes do Banco Centrais, tanto de Jerome Powell nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, Gabriel Galípolo. Aonde o mercado já está esperando que Galípolo seja o que a gente fala uma linha um pouco mais dovish, que é uma linha que corte de juros. Não agora, mas para a próxima reunião de março. Então, esse movimento, esse boom da bolsa, pode ser um otimismo sim, porque vamos fazer só para a galera que está nos acompanhando entender. Se a renda fixa está pagando menos, eu preciso vir para a renda variável para poder rentabilizar mais o meu patrimônio. Quando o mercado vem para a renda variável, é esse boom, todo mundo comprando, dá esse boom, esse estouro para cima. Então, pô, junta a entrada de capital comprando bolsa e junta o local aqui também comprando bolsa por conta da Selic, é o que a gente está vendo aí nesse estouro desse nosso Ibov. Então, uma boa parte desse movimento também tem, sim, Amanda, essa perspectiva de corte de juros para março. E aí, Gabriel Galipo vai confirmar isso para nós Ô, na quarta-feira, Leonardo, pelo menos é o que o mercado espera. uma última pergunta, 30 segundinhos. O índice preço-lucro da Bolsa brasileira, apesar de estar num patamar histórico, né, a Bolsa, o índice Bovespa, esse índice preço-lucro ainda não atingiu uma máxima histórica, ou seja, a nossa Bolsa em dólar ainda está barata? Olha, Amanda, eu sou um pouco cético, tá? No sentido que já subiu muito. Preço-lucro ainda não bateu, mas mesmo assim o alvo ele é mais curto. Então tem espaço para subir ainda, Amanda? Tem. Quem não tá dentro, eu ficaria ainda de fora um pouquinho, aguardando esse preço-lucro voltar um pouco. Novamente, tem espaço para subir, mas eu acho que já está muito esticado para a gente fazer entrada. Fazer entradas Perfeito. agora é com muito cuidado, Amanda. Tá bom, espera corrigir, gente, espera cair um pouquinho, ver uma notícia ruim, cai um pouco e aí você entra. Leonardo, muito obrigada, super esclarecedor, didático, acho que todo mundo saiu aqui com uma aula de bolsa. Volte sempre. Obrigado, Amanda. Até a próxima. Tchau, tchau.